Olá, eu sou Cristiane Vaz e eu estou com você nessa temporada de estudos bíblicos sobre o Pai Nosso. Nós continuamos aqui no livro de Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 9, Jesus traz respostas claras, objetivas e muito bem conceituadas sobre como é que se deve orar. Vamos lá? Você já leu a Bíblia hoje? Ó minha alma ao Senhor. Diz assim a palavra de Deus: portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu. Nós estudamos sobre isso no primeiro vídeo. Se você não viu, vai lá e assiste, porque ele é muito bom. Vai explanar muita coisa sobre onde Deus está, com a importância disso, né? E nesse mesmo versículo tem uma frase muito importante: santificado seja o seu nome. Saber sobre o nome do Senhor é muito importante, é fundamental para você saber com quem você está falando. Quando você está falando com Deus, você não pode, de maneira alguma, cometer o erro de falar com Ele como se Ele fosse uma pessoa que sabe tudo sobre você, mas ao mesmo tempo é limitado. Ele não é um seu irmão gêmeo que é invisível e que te vê e que te sonda, mas ao mesmo tempo fica estático e sem ação. Ele é um Deus poderoso e o nome de alguém diz muito sobre essa pessoa, né? Principalmente se tratando de termos bíblicos, hebraicos. Nós vamos ver em toda a palavra os nomes representando as pessoas de uma forma maravilhosa, né? Haviam profecias que eram proferidas através de nascimentos de bebês e o nome tinha tudo a ver com isso, o significado do nome. Então eu quero te convidar a andar, passear um pouquinho, degustar, experimentar os significados do nome de Deus. Eu não vou ousar aqui falar os nomes, porque não é minha língua natal, então eu não vou conseguir falar. Mas alguns, por exemplo, Jeová Nissi, eu lembro por causa da companhia, né, e tal. Percebeu que crente sem compromisso sempre chega atrasado na hora do culto? E tem outros aqui bem interessantes. Mas eu quero te convidar mesmo a estudar, a profundamente entender sobre o que ele é. Eu vou colocar aqui os significados para você. Um dos significados no nome de Deus é que ele é eterno. Ser eterno significa não estar limitado a este tempo, a essa atmosfera, a esses problemas, às situações corriqueiras que tanto nos pressionam. Saber que ele é eterno é saber que ele viu tudo em toda a história. Ele viu, por exemplo, a habilidade dos homens e ele viu também as suas fraquezas. Ele viu processos, progressos, retrocessos. Ele conhece bem a humanidade que ele criou e o caminho que ela escolheu tomar. O Senhor conhece cada um de nós, ele tem um conhecimento, portanto, ele é um ótimo conselheiro. Você deve e pode convidá-lo para te ensinar coisas o tempo todo, porque ele é eterno e na sua eternidade ele consegue também destrinchar sobre o tempo. Ele é o que era, ele é o que é e ele ainda é o que há de vir. Ele é o nosso Deus soberano que não está limitado ao tempo. Eu sei que isso não cabe na nossa mente humana, mas ele realmente é muito maior do que nós e nós devemos aceitar isso. O nosso Deus é eterno, nós aceitamos com alegria, amém? O outro nome de Deus é que ele é autoexistente. Ele não depende de ninguém para existir. Ele não depende de mim, de você, do nosso louvor, das nossas palavras. Quando você oferta alguma coisa na igreja, você não está ajudando Deus de alguma forma. Sabe, ele não precisa de nada. A sua existência, ela é gerida por ele mesmo. Nós é que dependemos do Senhor para ser nutrido por ele, para ser guardado por ele, para ser enxertado nele. Deus não. Ele não depende de ninguém para existir. É muito poderoso isso. O outro nome dele que é El Elyon. Eu não sei falar, gente. Desculpa você, eu não sei falar mesmo. É o nome que significa o mais elevado. Ele está acima de tudo, ele está acima de todo. Ele é grande o suficiente para estar acima de tudo. Ele
na ordem de prioridades do meu e do seu coração, ele também deve ser o mais elevado. Um outro nome lindo dele é El Shaddai. Esse eu consigo falar, você também, né? Esse nome significa o Todo-Poderoso. A Bíblia declara: não existem outros deuses, né? Não existe nenhum outro. Todos os outros são falsos deuses, são criações humanas, criações adversas que nada podem fazer. Como Deus, não são Deus. Deus só há um, e esse um é todo poderoso. Não há limites para o nosso Deus. Ele não depende de nada para operar. Glorioso é o seu nome. Gente, Jeová Rafa, eu preciso contar uma coisa. A minha irmã, ela colocou o nome do filho dela de Rafael, que significa o meu Deus cura. E quando o bebê nasceu, foi numa situação muito adversa. Ela passou muito mal, por isso teve complicações para o bebê e foram 40 dias muito difíceis pós o parto. E todos nós nos apegávamos a esse nome profético, que o nosso Deus curava, o nosso Deus cura e que Ele iria curar aquele menino. Para a glória de Deus, ele está curado, está saudável, está bem, muito feliz, porque o Senhor cura, o nosso Deus cura. Aleluia! Outro nome que também nós conhecemos é Jeová Shalom, que é a paz. Eu me lembro muito bem de uma situação quando eu era criança. Havia um senhorzinho na nossa igreja que cantava. Ele vinha de muito longe, é um parênteses muito importante. Ele vinha de muito longe para ministrar as crianças e ele cantava uma musiquinha. Ele sempre repetia essa musiquinha. Ele cantava com uma voz bem rouquinha. O nome dele era Manuel Pio e ele falava assim: tenho paz como o rio, tenho paz como o rio, tenho paz como o rio em meu ser. Gente, eu me lembro que eu passei uma situação muito difícil na minha vida e que eu fiquei assim totalmente atordoada, sem rumo, sem saber o que fazer. Era uma mistura de financeiro com emocional, decisões empresariais, uma série de coisas, virou uma bagunça e eu não tinha noção do que pensar. Eu não sabia por onde começar. E eu me lembro que em um dos momentos em que eu quase surtei, num cantinho, bem assim no espacinho que tinha no nosso apartamento, eu me ajoelhei, aquilo virou um derramar, eu deitei, eu fiquei ali em silêncio e eu ouvi essa musiquinha. O Senhor trouxe a minha memória, que esse irmão cantava, né? Tenho paz como um rio, meu ser, e eu pude sentir aquela paz, neutralizar todas as outras vozes que não era a voz do Altíssimo, e tudo passou. A tempestade passou, a graça do Senhor nos alcançou, o Senhor veio e tudo se fez novo e em plena paz, porque o nosso Deus é um Deus de paz, amém? Olha como que muda tudo quando você vai entendendo sobre Deus. Santificado seja seu nome é o que tudo sabe, o juiz, a própria sabedoria. Lá no livro de Provérbios, capítulo 8, você vai ver sobre isso, que é uma descrição maravilhosa ali, e é o próprio Deus, sobre ser a própria pessoa da sabedoria, amém? É algo muito lindo. Tem Jeová Shammah, que é sempre presente. Você pode estar com Deus no momento mais difícil, como num velório, você pode estar com Ele num berçário, no momento de um nascimento, você pode estar com Ele na prisão, em todos os lugares, e o Senhor prometeu através de Jesus que Ele estaria conosco todos os dias. Você pode contar com sua presença. Nós temos também o Jeová Nissi, que significa vitória. Em outras traduções vão vir como bandeira. É aquele que declara a vitória sempre dele, porque ele é invencível, imbatível, a não ser que você esteja guerreando batalhas que não são do Senhor. Então você não vai conhecer o que é essa vitória, mas as batalhas do Senhor sim são vitoriosas, e o resultado delas, que para nós pode às vezes parecer uma derrota, é muitas vezes uma vitória, porque o nosso Deus enxerga as coisas de uma forma diferente. Aqui quem serve mais é o que ganha, quem perdoa rápido é o que ganha, sabe? As coisas são invertidas, os últimos serão os primeiros, aí vai uma série de coisas, é muito lindo. Aí tem um outro que significa que ele é santo,
A santidade do Senhor, ela é maravilhosa. A gente às vezes tenta separar a bondade da misericórdia e a gente fica vendo Deus perdoador, Deus que esquece as nossas transgressões, que joga no mar do esquecimento, e de repente a gente se depara com a santidade. Ele nunca pecou. Mesmo estando aqui como homem, ele nunca pecou. E quando nós olhamos para ele, às vezes a gente canta umas coisas assim, quando eu olho para o Senhor, eu sinto vontade de fazer isso, aquilo, é tão gostoso, é legal. Mas olha, quando Isaías viu o Senhor, ele realmente ficou atemorizado e ele viu o seu próprio pecado. Por quê? Porque a Bíblia diz que a glória do Senhor é como um espelho reluzente. Nós olhamos para ele e nós vemos o nosso próprio pecado. Então, quando nós olhamos para alguém que é muito puro, nós nos sentimos impuros. Então, é assim, essa reação. Quando a gente olha para alguém muito certinho, né? A gente fala, meu Deus, eu não sou assim. Então, quando você olha para Jesus, ele é o grande santo. 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 Que não pecou, que não peca. Que escolheu estar em Deus. Que escolheu permanecer puro. Ele é santo. Amém? Glória a Deus por isso, e nós somos transformados de glória em glória. Quanto mais revelado como estamos, mais o Senhor tem condições de trabalhar em nós e nos tirar dessa condição e nos levar a ser cada vez mais parecido com Ele. Justiça, Deus é a própria justiça. Um dos nomes do Senhor é justiça. Quando nós nos deparamos com Sua palavra e contemplamos o que Ele é, nós olhamos o mundo ao nosso redor e temos mais do que a esperança, é a certeza, é a fé, é a graça de saber que o Senhor ele vai intervir e Ele já está intervindo em diversas situações e que a justiça de Deus, ela não se compara com a nossa. Nós não conseguimos compreendê-la, ela vai muito além do que nós podemos imaginar. A Bíblia compara a nossa justiça como um trapo de imundícia. E nós muitas vezes nos sentimos tão justos, mas o Senhor, em sua graça, misericórdia, amor e justiça, excede muito mais até o nosso próprio compreendimento, a nossa compreensão, o nosso saber, né? Outro nome, pastor. Ele é o Jeová Roni. Eu não sei falar, gente, mas ele é o pastor. A Bíblia fala em João 10 sobre que eu sou o bom pastor. Eu sou, as ovelhas que escutam a minha voz e me seguem, elas reconhecem, tem uma conexão. Gente, ele é um pastor. Nós precisamos considerar o Senhor como nosso pastor, o nosso Deus. Quando nós formos orar, nós temos que entender que Ele pode nos aconselhar. Não existe ninguém mais apto do que o Senhor para nos aconselhar. Ele é aquele que pode trazer o melhor conselho e nos proteger das mentiras e também nos ensinar a verdade. Esse é o nosso pastor, o nosso Deus. O outro nome do Senhor é que Ele é o Senhor dos Exércitos. Eu não sei se você já assistiu O Senhor dos Anéis, né? E já acompanhou aquelas batalhas, aquelas coisas. E quando você vê algumas cenas, quando os cavaleiros ali, o pessoal tá lutando, gente, eu não sei falar o nome do pessoal, mas tá tendo batalhas, muitos exércitos, e de repente chega mais um exército. E eu vi essa cena esses dias e eu fiquei, gente, é muito forte isso, porque o nosso Deus é o Senhor dos exércitos. Ele realmente tem cartas nas mangas, ele tem poder absoluto em todo o tempo. Eu ligo isso muito claramente quando estava ali Elias, né, lamentando, sofrendo aquela situação, um momento depressivo ali da vida dele, do ministério, e ele chora e tá triste, e o Senhor fala, ei, mais 7.000. Você não tá sozinho. Gente, Deus tem tesouros aqui, né, nas diversas camadas, no natural, no sobrenatural. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele realmente está com a maioria e Ele é o grande eu sou. Ele é poderoso em todas as batalhas. E agora o último e não menos importante, Jeová Jireh. Gente, é muito lindo esse nome. É o Deus provedor. Eu sei, né? Foi pregado que esse nome de provedor era dado aos homens.
Esse é o nome do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso que provê para o seu povo. Abraão compreendeu isso. Ele foi um exemplo de família. Abraão creu no Senhor e viu a provisão do Senhor em todo o tempo. Eu sei, você pode trabalhar, você deve, mas não é você o provedor. O provedor é o Senhor, o grande eu sou. Você, sua esposa, seus filhos, você, seu marido, sua família, todos vocês devem ter o mesmo senso comum de dizer que o nosso Deus é o provedor. É por isso que muitas vezes, por não acreditar no nosso Deus como Jeová Jirê, que muitas famílias veem o caos quando um deles perde um emprego. Nós não somos sustentados pelos nossos empregos, nós somos sustentados pelo Jeová Jirê, o grande eu sou. Nós não somos chamados a viver pelo que vemos, mas nós vivemos pelo que cremos. Nem só de pão viverá o homem. É aquele que nos supre, que vive conosco, que nos guia no caminho. E se verdadeiramente nós estivermos com Ele, nós seremos guiados e veremos as suas provisões. Amém? Nós vamos seguir adiante, tem muito mais coisa nesse texto. Eu espero você no próximo vídeo. Deus abençoe você. Até lá.